Temos de interromper, Vasco, peço desculpa, vamos ouvir Bruno Lage, já está nesta altura na sala de imprensa, uma conferência que vai ser acompanhada pelo jornalista da SIC, Hélder Filipe Santos. Conseguimos. Bruno Lage, estamos em direto na BTV, peço-lhe uma análise do jogo e algumas alterações de uma equipa, queria que nos explicasse um bocadinho o seu pensamento antes do jogo, se faz favor. Acho que foi um jogo muito positivo da nossa parte, com uma entrada muito forte e uma primeira parte muito boa, com várias oportunidades criadas. Uma entrada na segunda parte com uma dinâmica muito boa, com um posicionamento muito bom, tirando partido do adversário estar a jogar com 10, e penso que fizemos 15, 20 minutos do melhor nível, em que poderíamos ter feito o terceiro gol. E penso que demos ali os últimos 15 minutos, é um momento em que podemos ter mais bola, ter mais equilíbrio nas nossas ações e não permitir as transições ofensivas ao adversário. Sobre aquilo que foram as mudanças na equipa e fundamentalmente a posição e a entrada do Gabriel no jogo, é mais um feeling. E fazendo um transfer daquilo que foi a última conferência, perceber que os feelings dos treinadores não são de magos que têm bolas à frente e que veem o que é que vem na bola, mas são sim daquilo que é a análise da nossa equipa, a análise do adversário, e eu neste aspecto ter também de conhecer aquilo que são os jogadores do Benfica e ao mesmo tempo treinar e mudar rotinas de um sistema para o outro, tentar perceber o que é que o adversário vai nos fazer, mas mais importante é também deixar os nossos jogadores confortáveis. Por isso, mas aquilo que é mais importante de referir neste momento é o seguinte: independentemente das pessoas perceberem aquilo que são feelings ou não dos treinadores, o que é mais importante são os jogadores perceberem aquilo que a gente nos transmite diariamente e à semana, e os sócios do Benfica perceberem que o treinador, neste caso, comunica bem com os jogadores percebem e os benfiquistas percebem que nós estamos a falar de futebol. Boa noite, Bruno Lage, estamos em direto para a SIC Notícias. Na divisão deste jogo, o João Henriques disse que isto seria uma luta entre Rocky Balboa e Ivan Drago. A pergunta que lhe faço é se o Benfica quis de imediato deixar o quanto antes o adversário KO para depois jogar de forma mais tranquila, como aconteceu na segunda parte. Eu, por acaso, vi essa declaração e fartei-me de rir, porque eu sou fã do Rocky e a minha luta é essa. Por isso, neste momento, acho que temos de ser o Rocky para fazer lutas bonitas dentro do campo, como aquela que fizemos e bem durante os primeiros 70 minutos, como fizemos também com o Rio Ave a seguir aos 20 minutos. E o Rocky é isto, é de conquistar jogo a jogo, treino a treino, e fundamentalmente isso, e perceber que com um jogo de qualidade reconquistamos o público, e se nós reconquistarmos o público, vocês sabem, eu fiquei muito forte. Boa noite, Bruno Lage, Rita Latas, a Bola TV. Pegando nessas mesmas palavras, como é que vai estar esse Rocky já nos próximos desafios, e se vai ter ao comando o mesmo treinador para tentar ultrapassar essas batalhas? Não, isso não é o mais importante agora falarmos. O que é mais importante é nós olharmos para os jogadores, conversar com eles e eles perceberem que tipo de equipa querem ser, que tipo de jogo querem colocar em campo, de reconquistar os jogadores e depois irmos jogo a jogo. O mais importante é nós isso. Não nos interessa falar do que vem, interessa-nos falar é ver este jogo, analisar este jogo e preparar o jogo seguinte. E os jogadores são isso, eles sabem isso. São tetracampeões, têm o orgulho ferido e têm que dar a resposta aonde? É no treino e é no jogo seguinte. E é isso que nós vamos estar mentalizados para o fazer. Raquel Roque, Bola na Rede. Acha que aquele gol madrugador facilitou a estratégia do Benfica? A estratégia que nós montámos, claro que os gols ajudam, mas aquilo que foi importante e determinante foi a primeira oportunidade do gol, logo aos 2 minutos. E a partir daí sentiam logo a equipa muito segura, com um posicionamento muito forte e a criar várias oportunidades de gol. E a primeira oportunidade é nossa, logo aos 2 minutos, e isso do gol surgir é a sequência daquilo que foi o nosso jogo ofensivo.
Bruno Lage, boa noite. Carlos Rodrigues, Antena 1. Não aproveitou para gerir a equipa, tem 2 jogos importantes agora a seguir, difíceis, contra o Guimarães, e pedi-lhe também uma opinião sobre o ambiente que aqui teve neste estádio hoje. Como é que tira essa conclusão que não aproveitei para gerir a equipa? Venho de uma realidade que jogava 3 em 3 dias. Se tenho conhecimento do que é gerir a equipa, eu tenho. Não há problema nenhum. Os jogadores podem jogar à vontade 3 em 3 dias. Temos é que ter agora a capacidade de... e lá está, a realidade neste momento é isso, é tentar mudar rotinas de 4-3-3 para 4-4-2, eu também ter um conhecimento mais aprofundado do que é os jogadores e conhecê-los verdadeiramente, e depois preparar os jogos, e foi a minha tarefa durante estes últimos 3 anos, como vocês sabem, enquanto adjunto do Carlos Carvalhal. Por isso, as rotinas seriam se tivéssemos tempo de preparação. Tendo o tempo de preparação e o intervalo necessário para recuperar, temos que arranjar uma maneira de preparar o jogo seguinte. E isso tem sido o meu dia-a-dia nos últimos 3 anos. O ambiente foi fantástico. Aliás, o ambiente começou ontem com uma recepção maravilhosa deste público que nos recebeu. Já há largos anos que o Benfica não vinha à ilha, e fomos muito bem recebidos, e foi penso que sentimos, toda a gente sentiu o ambiente, o apoio do público foi fantástico, e isso também foi determinante para a equipa se sentir confortável. E é isso que nós pretendemos, dar conforto aos jogadores, para eles estarem nas posições, e se o público der este conforto, para eles sentirem-se conforto no público, penso que vamos fazer aquilo que fizemos hoje, fundamentalmente nos primeiros 70 minutos. Vamos voltar para o Obrigado a todos. Veio aqui explicar como é que chegou o Benfica, e antes desta conferência de imprensa começar, até houve o risco de a SIC e de todos os outros canais não marcarem presença na sala de imprensa, isto porque de forma, para já, inexplicável, porque ainda não existe uma explicação, os órgãos da comunicação social, mais concretamente as televisões, tiveram primeiro o acesso impedido por fora do estádio, e depois por dentro do estádio tiveram também que esperar muito tempo para se dirigirem para a sala de imprensa, o que colocou em risco, por exemplo, ouvir Bruno Lage. Felizmente chegaram todas as televisões a tempo, com muita confusão depois na sala de imprensa à entrada, todos conseguiram pelo menos posicionar-se e fazer o trabalho, mas não foi fácil, algo que nesta altura, no início do ano em 2019, não se percebe muito bem, mas felizmente conseguimos levar até todos os telespectadores da SIC Notícias as declarações do técnico do Benfica. Obrigada, Hélder, e ouvimos, Vasco, mais um feeling de Bruno Lage, desta vez com o Gabriel. É verdade, mais um feeling, mas ele desta vez, talvez fruto de alguma crítica, fez questão de explicar o que era o feeling. E o feeling, pronto, ao fim e ao cabo, baseia-se na experiência do treinador, ou seja, aquilo que é o conhecimento dele do jogo e daquilo, como ele disse, daquilo que é o adversário, ou seja, do estudo do adversário, aquilo que o adversário poderá ou não dificultar-nos, e a partir daí tomar uma decisão, se meter o Gabriel, se meter o Jetson, se mete o Zivkovic, se mete o Sérvio. Portanto, isso é que é o feeling dele, ao fim e ao cabo é uma decisão mais racional do que instintiva, foi o que ele quis explicar. Podia ser de outra maneira. Realce também uma frase que gostei, que ele toca, que diz que o mais importante é os jogadores perceberem aquilo que o treinador lhes transmite, e isto é uma questão muito importante, é a capacidade do treinador de ensinar os jogadores, a comunicação, uma capacidade didática que é muito importante e que nem todos os treinadores têm. Se ele a tiver, é já uma mais-valia para ele. Muito bem, vamos nesta altura ouvir também o treinador do Santa Clara, João Henrique, já está a falar na sala de imprensa. O primeiro golo surge numa altura em que o jogo está equilibrado, onde o Santa Clara estava a disputar o jogo olhos nos olhos com o Benfica, estava um jogo repartido e o erro individual deu o adiantamento do adversário na partida, mas o lance que define este jogo é o lance aos 40 minutos da expulsão, e sim, que condiciona muito aquilo que nós poderíamos fazer neste jogo, até porque jogar 11 contra um adversário como o Benfica é difícil, mais difícil fica 10 contra 11, e isso sim é o lance do jogo. Posso eventualmente dizer que é o lance que define o jogo e que termina exatamente nesse momento. Até aí, nós fomos uma equipa sempre também predisposta a chegar perto da área do adversário, a jogar bem, a ter as nossas oportunidades, mas os erros
nesta competição, e ainda para mais com equipas como o Benfica, pagam-se muito caro. E isso sim foi os erros individuais e o lance dos 40 minutos, que é o lance decisivo, onde tenho a minha opinião relativamente a isso, que aguardo para mim, mas que discordo completamente. Só ficamos por aqui relativamente ao cartão vermelho direto. João, boa noite. Carlos Rodrigues para a Antena 1. De facto, frisou os erros que a equipa teve defensivamente na entrada da segunda parte, e quando fica privado de um jogador à beira do intervalo, monta uma estratégia e sofre o segundo golo. Esse momento foi determinante também na partida. A equipa teve sensivelmente 15, 20 minutos um pouco desorganizada depois do segundo golo do Benfica. Não é questão da desorganização, isto é o sentimento de que estamos a perder 2-0 contra o Benfica com 10 jogadores, com 45 minutos praticamente para jogar. É muito complicado, e isso no íntimo e no subconsciente dos jogadores afeta claramente, até porque o que estava definido era 10 contra 11, vamos tentar não sofrer e esperar um erro do adversário também para termos a nossa oportunidade e para arriscarmos mais para a frente. Logo ao segundo, terceiro minuto da segunda parte, sofrer numa bola parada ditou realmente o fecho do jogo. O jogo, para mim, começou a ser fechado aos 40 minutos com o lance. E depois ali, obviamente, a partir do momento que está 2-0, a jogarmos com um jogador a menos contra o Benfica, o jogo perde todo o interesse e os jogadores também sentem isso. E não é a questão de estarem desorganizados, é uma questão de, em termos mentais, é um revés enorme. João, Açoriana Oriental, sentiu-se que quando quis mexer no jogo tinha poucas opções. A equipa está desejosa de receber mais reforços? Obviamente estamos numa altura em que estamos algo limitados, com apenas agora temos o regresso do Pineda, que vem de uma longa paragem, o Alfredo vem de uma longa paragem, são jogadores que agora ainda estão à procura de minutos. É o primeiro jogo também do Guilherme numa situação difícil, com a equipa a jogar já com um a menos, e obviamente relativamente aos médios, com a ausência do Martin, com a ausência do Rachid, são jogadores importantes para nós. Ainda temos o Tiago Santana de fora, temos o Marco de fora, é muita gente nesta altura, ainda para mais com esta janela de mercado a funcionar, e nós internamente, não só nós responsáveis, mas os jogadores têm que tomar consciência de que a janela está aberta, mas o compromisso tem que continuar efetivo com aquilo que tem feito até agora. E isso é fundamental. Continuarem comprometidos com aquilo que os tem feito estar na montra. E não estando concentrados naquilo que é o foco principal, que é o Santa Clara, o compromisso que temos a cada minuto de jogo, faz com que esses erros também surjam com mais facilidade. Nós temos de estar, não é com o foco a 100%, é com o foco a 200%. Porque sabemos que jogar contra uma equipa como o Benfica, e como jogámos contra o Sporting, como jogámos contra o Porto, como jogámos contra o Braga, ao mínimo erro, há um golo, temos de estar com o nosso foco a 200%. E quando o nosso foco de vez em quando é desviado por esta ou aquela razão, cometemos o erro, sofremos golo. E isso condicionou-nos. Nós fomos uma equipa que entrou bem no jogo, apesar do Benfica ter uma ou outra situação da nossa área, nós também estivemos, obrigámos também o guarda-redes do Benfica a defender, colocámos a bola em zona de finalização, o jogo estava repartido e depois, por um erro, deixamos logo tudo por água abaixo, desnecessariamente. Até porque temos jogadores de qualidade, e se têm qualidade e se querem assumir que têm qualidade, têm que ser mais focados e concentrados em cada um dos momentos do jogo. Críticas aqui internas aos próprios jogadores deixadas pelo treinador do Santa Clara, também críticas ao árbitro João Capela e ao lance que ditou a expulsão de Fábio Cardoso e que deixou o Santa Clara a jogar com 10 jogadores. Antes de terminarmos, recuperando as palavras de Bruno Lage, Jorge é um treinador que, pelo que diz e pela forma como diz, está de facto a pensar que vai ficar no Benfica até ao final da temporada. Está a fazer o trabalho dele, para mim está a marcar pontos, isso nitidamente. Não só pela mudança do sistema, como pelo feeling e a intuição que ele vai demonstrando. E por isso é que eu falava numa certa ingenuidade, porque nenhum treinador, sobretudo aqueles académicos, gostam de falar em feelings e intuições, aquilo é tudo muito matemático. Portanto, ele assume de facto, e eu acho que é assim, quer dizer, é o que eu estava a dizer, o Vasco
entendeu provavelmente mal ou fiz mal explicar. Eu quando digo que todos os treinadores sabem mais ou menos a mesma coisa, todos eles leem o mesmo livro, todos eles praticam a mesma coisa, todos eles treinam praticamente da mesma maneira. Enfim, com algumas nuances. Agora, a forma como se interpreta esse livro é que marca a diferença. E um treinador marca a diferença exatamente com a própria intuição. Sabe e tem conhecimento do jogo e depois é uma coisa que lhe vem, se calhar luz, como o outro, mas enfim, não será isso, mas há uma coisa que lhe vem, que lhe diz que, depois do conhecimento do adversário, obviamente que trabalha em campo normalmente, sobretudo, enfim, os setores, a mecanização, etc., o que é que cada um jogador faz, eu penso que esse é o trabalho normal, mas depois tem uma intuição própria, como em tudo na vida, como o médico, como o engenheiro, como comentadores. Quer dizer, enfim, todos falam da mesma coisa, mas depois há um ou outro que tem uma visão diferente das coisas, portanto, que marca um pouco a diferença. E eu acho que isso é que deve ser um treinador, e não aquela coisa mecânica, tem que ser tudo igual. Não, e ele tem, e por isso quando eu disse, até no jogo anterior, que ele tinha tido essa intuição, e chamei a atenção para isso, não foi que ele tivesse feito aquilo que lhe caiu do céu, quer dizer, que lembrou, agora vou fazer assim porque me lembrei. Não é isso que eu estou a dizer, ele não faz isso por acaso. Tem a intuição própria, se calhar como aquela que o Vasco tem, aquela que eu tenho aqui, tu tens a conduzir o programa, aquela intuição própria da melhor maneira de resolver o problema, mas isso obviamente traz o conhecimento, só que é a intuição própria, quer dizer, os médicos estudam todos na mesma, não digo nas mesmas faculdades, mas em faculdades estudam todos o mesmo livro, mas depois há um médico que é melhor que outro, por alguma razão é. Muito bem, vamos ver se estes feelings de Bruno Lage se valem então até... Fazem todos a mesma coisa, só que uns fazem mal, outros fazem melhor. Vamos ver então, as decisões estão marcadas para a próxima semana, já o anunciou Luís Filipe Vieira. Jorge Vasco, muito obrigada pela presença nesta edição da noite. Já sabe que amanhã há clássico em Alvalade e por isso não perca a emissão aqui na SIC Notícias. Vamos acompanhar tudo sobre o jogo grande da última jornada da primeira volta do campeonato. Já a seguir, a um curtíssimo intervalo, regressam a Sara Pinto e o Pedro Mourinho com a edição da noite. Por nós é tudo. Boa noite.